Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Um texto tanto quanto conhecido de todos. Quero juntamente com toda a igreja ler este texto e ouvir o que o Espírito Santo tem a falar conosco. Diz assim, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podeis assentar? Louvamos a Deus pelo privilégio que Ele nos deu de estarmos aqui mais uma vez para render gratidão ao nosso Deus. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Juan. Deus abençoe, Juan. Fico feliz de ver você aqui conosco nesta noite. Nós estivemos pensando nesses dias em relação ao ano que nós estamos iniciando. O ano de 2025 tem como proposta um ano de um novo ciclo, porque já fazem 5 anos que nós passamos de um ano de pandemia. Já fazem 5 anos que houve essa mudança num contexto geral das gerações. E eu e você que estamos aqui, participamos disso. Nós estivemos inseridos neste tempo, estamos inseridos neste tempo. E o Espírito Santo veio falar ao meu coração a respeito desta palavra. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida no ano de 2025? Em todo momento e em todo contexto da palavra de Deus, nós entendemos que os heróis da fé, eles andaram debaixo de uma palavra orientada pelo próprio Deus. Em todo um contexto da palavra de Deus, pessoas se dirigiram para fazer algo a partir de uma palavra diretamente de Deus. Eu e você, nós precisamos ter a consciência que no ano em que nós estamos iniciando, de 2025, nós precisamos, acima de tudo, ser norteado pela palavra de Deus. Eu posso ter planos, eu preciso ter planos. Eu preciso ter metas, eu preciso traçar metas para a minha vida. Para que não seja apenas um ano corriqueiro em nossa vida. Mas eu preciso, acima de tudo, apresentar ao Senhor a minha vida, apresentar ao Senhor o meu ano, para que Ele seja glorificado. E qual é a vontade de Deus? Vivemos diariamente em dilemas na nossa vida, aonde como eu faço as minhas vontades, como que eu faço as minhas vontades, ou como que eu faço para fazer a vontade de Deus. E isso é uma pergunta que hoje nós presenciamos em vários contextos, seja num ambiente secular ou seja num ambiente evangélico. Qual é o plano que você tem traçado para a tua vida? Qual é as metas que você tem traçado para o teu ano? E essa pergunta, ela vem a dizer a nós o que você quer, o que eu quero. Mas o real sentido de quando nós olhamos para a palavra de Deus, para qual é a vontade dele, uma coisa é certa. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer para mim no ano de 2025? Porque eu traçar planos, eu ter objetivos, isso é muito válido. Mas acima de tudo, eu preciso colocar perante o Senhor e passar pela palavra dele, para isso ser medido e estar alinhado com a vontade dele. E muitas das vezes nós podemos passar por dificuldades. E nesse texto ao qual nós lemos aqui, a carta aos Romanos,
É uma carta onde o apóstolo Paulo, ele traz uma carta um tanto quanto robusta em relação a doutrinas, aonde era norteado o povo, e ainda assim hoje nós somos norteados a partir de palavras que o apóstolo Paulo menciona no livro de Romanos. Quando nós observamos, o apóstolo Paulo, ele coloca esta carta num momento turbulento da igreja, e ela se torna como um farol para aquele tempo, uma direção norteando aquele povo. E aí quando nós entramos em relação a esse livro, eu quero fazer uma contextualização aqui. No capítulo 1, quando nós olhamos este livro, ele fala sobre o significado do evangelho. Qual é o significado do evangelho para aqueles que vão até a Cristo? A partir daí nós vemos junto no capítulo 1, no capítulo 2, uma palavra a qual o apóstolo Paulo ele coloca aos homens, um pedido aos homens debaixo da ira de Deus, a qual eles estavam totalmente fora dos padrões de Deus. E aí o próprio Deus, através da palavra de Paulo, ele coloca: não importa se os judeus ou se for gentios, mas todos pecaram e destituídos da glória de Deus eles estão. A partir daí nós começamos a entender que o apóstolo Paulo ele coloca esse pano de fundo para nós da palavra de Deus. Aí no capítulo 3 ele apresenta esses portais da graça, aonde o nosso Deus, em seu sacrifício vivo na cruz do Calvário, abriu-se uma oportunidade para mim e para você, de encontrar um plano eterno, um plano eficaz para mim e para você. Mas ainda assim o apóstolo Paulo ele coloca, no capítulo 4, ele mostra os frutos desta doutrina. Esta doutrina que ele menciona, que é a doutrina deste evangelho. Mas aí, em sequência, no capítulo 5, ele evidencia, no capítulo 5 e no capítulo 6, esta santificação, esta justificação. A santificação que ela tem um norte na santificação. Nós somos justificados em Cristo, nós somos alcançados por Ele, e aí nós caímos, ou melhor, desembocamos nesta santificação. E no capítulo 7, ele retrata sobre, depois da conversão, o que acontece em nossa vida, em nossa caminhada cristã. A trajetória da nossa caminhada cristã, ela é retratada no capítulo 7, o que acontece a partir de uma conversão, a partir de uma decisão que nós temos por Cristo. Quando eu e você decidimos qual que é a nossa caminhada, qual que é os nossos conflitos que nós enfrentaremos. Mas assim ainda ele continua no capítulo 8, ele mostra a obra do Espírito Santo, nos dando esta segurança da salvação. A partir da palavra de Deus, nós encontramos esta segurança diretamente disponível a partir do Espírito Santo. E aí no capítulo 9, ele mostra essa escolha que Israel fez, essa escolha soberana, essa escolha divina, essa escolha que eles decidiram ser totalmente guiados por Deus em todas as decisões. No capítulo 10, ele mostra este presente doloroso. E aí você olha para as cartas do apóstolo Paulo. Está aqui o pastor Valdeci, que tem feito um estudo minucioso em relação à vida do apóstolo Paulo. E este presente doloroso, muitas das vezes se torna contraditório em nossa vida, porque você alcançar algum objetivo, ou você se encontrar em Cristo, você recebe este presente, mas se torna uma caminhada dolorosa muitas das vezes. E eu e você, nós estamos inseridos nisso. Por isso que quando nós vemos a carta aos Filipenses, e nós olhamos no modo geral a carta aos Filipenses, alguns estudiosos dizem que é a carta da alegria. Mas se você for ver, o apóstolo Paulo, ele escreveu esta carta preso. Ele escreveu essa carta passando por dificuldades. Mas por isso que nós entendemos que a palavra de Deus é este norte que dá para nós, aonde o apóstolo Paulo lhe coloca, que é este presente doloroso que nós enfrentaremos ou desfrutaremos. Mas no capítulo 11, ele fala deste futuro glorioso que está por vir para a nossa vida, onde nós desfrutaremos de uma vida eterna com Cristo. E aí quando nós chegamos no capítulo 12, ele começa a trazer para nós
essas primeiras doutrinas, aonde, ou melhor dizendo, ele começa a apresentar doutrinas aplicáveis. Quando ele coloca, desde o começo, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele fala de algo um pouco mais teórico. Quando ele chega no capítulo 12, ele começa a colocar isso totalmente aplicável em nossas vidas. Por quê? Eu e você acabamos de ler que nós podemos apresentar um culto a Deus, um culto racional, um culto que é demonstrado através das nossas atitudes. E aí eu quero pensar com vocês a partir deste versículo ao qual nós lemos. O versículo 2, ele fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí você pode se perguntar, mas aonde que está esta resposta? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Aonde que está essa resposta? Qual é essa perfeita vontade de Deus para a minha vida? Eu quero que o pessoal da projeção coloque para nós ali Filipenses 3:4. Filipenses 3:4. Embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança, se alguém pensa ter razão para confiar na carne, eu ainda mais. Quando o apóstolo Paulo ele menciona esse texto no livro de Filipenses, ele traz um pouco do seu currículo, do que ele tinha capacidade de falar, do que ele podia bem falar. Coloca no 10, por gentileza. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte. Aqui tem a resposta para a nossa vida. Aqui tem a resposta. Qual é a vontade de Deus para nós? Primeira coisa, o propósito de Deus para mim e para você. Você estar vivo hoje não é por acaso. Você ter nascido na família que você nasceu não é por acaso. Você estar aqui em Castro não é por acaso. O propósito da criação de Deus no ser humano, ele criar o ser humano, é para que ele tivesse um relacionamento com o Pai. E aí vem a resposta que tantas vezes as pessoas se perguntam: o que Deus quer para mim? O que eu preciso fazer para obter essas realizações na minha vida? Eu preciso me relacionar com o Deus Criador. Para você entender qual é a vontade de Deus para a tua vida, acima de tudo você precisa ter um relacionamento vivo com Ele. Quem se relaciona, desfruta de algo. Quem se relaciona, desfruta de algo prazeroso. Eu e você fomos colocados aqui na face da terra, não para desfrutar de um momento profissional. Não estou fazendo apologia a isso, mas acima de tudo tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Assim como nós falamos há algum tempo atrás, nós vivemos aqui nesta terra para adorar o Senhor. Eu e você não podemos cair no sofisma de dia após dia eu querer viver as minhas vontades. Eu decido, eu quero viver dessa forma. Eu vou para o meu trabalho, eu vou para minha casa, eu faço os meus desejos, as minhas vontades. Não. Acima de tudo, eu tenho que viver para a vontade de Deus. E para mim viver a vontade de Deus, eu todos os dias tenho que me relacionar com Ele. Como eu posso desfrutar das bênçãos de Deus para a minha vida em 2025? Como eu posso desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para mim? Porque nós sabemos que Ele tem planos maravilhosos para a minha vida. Como que eu posso desfrutar desta boa, perfeita e agradável vontade dEle? É eu me relacionando com Ele. É eu me entregando a Ele. É eu me apresentando a Ele todos os dias. Se eu decidir viver por minhas vontades, eu não me relaciono com Deus Criador. Porque observe num contexto de um relacionamento conjugal. Quando que você conhece uma pessoa que você se relaciona? Eu comecei a namorar, eu já conheço, eu sei o que ela gosta, o que ela faz. Não.
Isso não acontece de um dia para a noite. E há poucos dias atrás nós falamos aqui algo muito maravilhoso que está no livro de Mateus, quando fala daqueles fundamentos, que a nossa vida ela precisa estar fundamentada na palavra de Deus. E eu digo aqui para vocês, para que nós possamos encontrar esta relação, este relacionamento com Deus, nós precisamos nos sacrificar. Assim como aqueles 2 alicerces são muito bem fundamentados, onde Jesus coloca no Sermão do Monte que um fez um alicerce fundamentado na rocha e outro fez na areia. Aqui nós entendemos que para você se relacionar com Deus, vai exigir o teu tempo, vai exigir o abdicar dos teus desejos. Você se relacionar com a pessoa que você ama hoje em dia, você observe, está todos aqui, quem já tem um contexto de relacionamento, você sabe que muitas das vezes se abre mão das tuas vontades para satisfazer as vontades do teu cônjuge. E eu preciso entender que eu preciso abrir mão das minhas vontades para mim viver a vontade de Deus. Que mais aí você está dizendo que o que eu tracei para a minha vida, eu não vou desfrutar? Aí vem algo interessante. Está conforme a vontade de Deus? Não, mas é que eu fechei meu olho, que eu pensei, vou escrever as metas, está aqui. Gente, isso não vai acontecer muitas vezes na nossa vida. Ou até mesmo Deus, ele pode começar a concretizar algo, mas aí você vai observando as consequências, que não está de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele deixou muito claro, o objetivo da nossa vida é conhecer a Cristo. O objetivo da nossa caminhada cristã é conhecer a Deus. Coloca para nós ali, Mateus 7:22. Mateus 7:22 diz assim, aqui é algo muito sério para a nossa vida. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Próximo. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Gente, o próprio Jesus deixou claro que você viver uma vida de um automático não diz conhecer a Cristo. Você viver uma vida de automático não diz se relacionar com Cristo. Aqui o próprio Jesus diz para falsos profetas, aonde eles chegarão naquele dia e vão dizer, Senhor, mas eu preguei em teu nome. Mas você pode até ter pregado, mas você não se relacionava com o Pai todos os dias. Você pode até ter pregado, mas você não tinha um momento de intimidade. Era apenas uma aparência. E o próprio Jesus, ele abomina isso aqui. E eu digo para vocês, eu não quero viver uma vida de aparência aqui, mas eu quero viver uma vida de relacionamento com Cristo. E a partir disso, eu conhecer a vontade dele e desfrutar daquilo que ele tem totalmente disponível para nós. Se eu e você dedicar a vida em conhecer a Ele, naquele dia Ele vai, vinde a mim benditos de meu Pai. E esse tem que ser o desejo do nosso coração. Porque eu querer viver a minha vida satisfazendo as vontades alheias não vai me levar ao encontro com Cristo. E nós precisamos constantemente fazer esta pergunta: o que Deus quer para mim? Não o que eu quero para mim. O que Deus espera de mim, não o que eu espero fazer no meu ano de 2025. Eu espero glorificar o nome do Senhor, proclamar o seu nome nos 4 cantos dessa cidade. Mas isso vai exigir esforço. Assim como aquele homem, ele precisou cavar para alcançar a rocha. Eu e você vamos ter que sacrificar nosso tempo. Eu e você vamos ter que abrir a Bíblia. Há poucos dias eu estava vendo um podcast de um pastor, ele falando bem assim. Pastor Harold Walker, ele falou que muitas das vezes é difícil ler, pastor. Você começa a ler e não vai. Se você tem essa dificuldade, assim como muitas das vezes eu enfrento, assim muitas das vezes como eu tenho enfrentado, você precisa se debruçar aqui. Estou com sono, está difícil, mas de repente você começa a pegar gosto, porque você começa a se relacionar com Deus Todo-Poderoso. E a partir do momento que você se relaciona, você começa a conhecer Ele. Assim como você começa um relacionamento com uma pessoa, você tem o prazer de estar com ela. Quando você se relaciona com a palavra de Deus, há um desejo vivo no teu coração em não parar de se relacionar com Ele. É algo que você começa a ler hoje, parece que você não quer parar mais de ler. Eu
sempre me pego, muitas das vezes eu começo a ler uma história bíblica e eu vou para o trabalho e de repente eu falo, meu Deus do céu, eu quero terminar de ler aquela história, porque começa a te chamar, começa a te arder no teu coração. E o próprio Cristo, ele deixou muito claro que nós precisamos conhecer a Ele. Volta no texto lá, volta no texto 7, 22 e 23. Eu e você precisamos, acima de tudo, conhecer a Cristo. Para que as vontades do Senhor sejam realizadas em tua vida, você precisa conhecer Ele. E conhecer Ele é você fazer a vontade dEle, deixando as tuas vontades. É você se prostrando, é você meditando na palavra de Deus, é você se entregando, é você mergulhando. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Gente, muitas das vezes nós queremos desfrutar de alguma coisa, mas eu preciso acima de tudo conhecer o meu Cristo. Eu preciso acima de tudo me relacionar com Ele, entrar no meu secreto e falar com Deus, ouvir o que Ele tem totalmente disponível, afinar o meu ouvido ao que Ele tem para falar conosco. Porque assim você vai entender. Aqui, muitas das vezes a gente pode chegar, alguém pode perguntar, meu, que mais? No texto ao qual nós lemos, não se amolde ao padrão desse mundo. O mundo lá fora, ele joga coisas para as pessoas totalmente intuitivas, para que você seja satisfeito com elas. Mas eu preciso, primeiro de tudo, entender que este mundo, ele jaz o maligno e eu não posso estar inserido. Por que o apóstolo Paulo ele coloca assim, não se amoldem a esse padrão? Quando ele fala não se amolde, é você se enquadrar, é você se vestir com essa roupagem que o mundo está apresentando. Ah, você deseja isso, você deseja aquilo, vamos para cima, vamos fazer acontecer. É você estar se amoldando com os padrões desse mundo. É você desejar coisas terrenas. Mas nós precisamos fazer o que o apóstolo Paulo diz. Mas transforme pela renovação da sua mente. E como que vai ser transformada a nossa mente? Meditando na palavra de Deus. Você vivendo uma vida piedosa. Você vivendo uma vida de devoção. Gente, muitas das vezes pensamentos vêm na nossa cabeça, e esses pensamentos não vão sair com você rolando o teu Reels, não vão sair com conversas aleatórias. Isso não vai acontecer. Para que a sua mente seja transformada, você precisa experimentar desta perfeita vontade de Deus que está totalmente acessível na palavra de Deus. É você dedicar o teu secreto com Deus. É você dedicar uma vida de devoção. Quando o apóstolo Paulo ele coloca esse amoldar com o mundo ele existe uma forma. O sistema em que nós estamos vivendo nos dias de hoje, ele existe uma forma. E cabe a mim e a você decidir em não se encaixar nessa forma. Porque o mundo ele tem apresentado sutilmente coisas para você ser vestido nele. E nós precisamos não se conformar. O mundo tem uma forma. Não coloque o seu pé nesta forma que se amolde a tua vida. Se eu e você vemos um contexto totalmente contrário à palavra de Deus, e você querendo entrar nesse contexto, gente, a consequência é certa. Nós sabemos da consequência. Por isso que o apóstolo Paulo ele coloca: mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar. Como que nós vamos entender a vontade de Deus? Se relacionando com Ele, para desfrutar e experimentar essa vontade que Ele tem para nós. Ah, mas eu tenho um desejo profissional. Essa é a meta que eu tracei para a minha vida. Amém. A sociedade precisa de pessoas com tais objetivos. Mas eu primeiramente tenho que me colocar
passar pela palavra de Deus, ver se está de acordo com o que Ele tem projetado para mim. Senhor, é da tua vontade eu fazer isso? Sentiu paz no teu coração? Você entendeu? Você está se relacionando? Muitas das vezes nós tomamos decisões por negligência nossa, porque a gente sente, a gente entende que isso não agrada ao Senhor, e nós, por conta e risco, tomamos algumas atitudes. Mas naquele dia Ele pode dizer: eu não conheço você. Mas que hoje o nosso coração, ele possa queimar por se relacionar e viver essa vida com Cristo, ter intimidade com Ele e desfrutar deste modelo que Ele deixa muito claro na palavra. É um modelo de imitação. Mas se eu estou fazendo algo, está agradando a Deus, será? Está agradando ao Senhor? As tuas atitudes têm agradado ao Senhor? No meu pensamento sim. Gente, sempre no nosso pensamento muitas coisas são agradáveis, mas baseado na palavra de Deus, nos preceitos que o Senhor totalmente apresenta para nós. Está agradando a Deus? Por isso que Ele coloca: para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Gente, experimentar é algo que você vai sentir, é algo que vai partir de fora e vai entrar no teu coração, vai vir até você. E a palavra de Deus, ela precisa ser todos os dias meditada. Você precisa todos os dias mergulhar nesta palavra, para que esta vontade que você tanto almeja, de metas, de objetivos para 2025, sejam alcançadas. Se relacione com Cristo, se relacione com Ele. Eu tenho certeza que a resposta do Espírito Santo virá ao teu coração. E essa resposta não será de certa forma: mas será que eu compro um Chevrolet ou será que eu compro um Volkswagen? Gente, não é isso. Muitas das vezes está glorificando o Senhor o que eu estou fazendo? Vai ser para glorificar quem? Eu vou comprar isso para fazer o quê? Para glorificar o Senhor ou para ficar guardado? Gente, nós temos que ter esta consciência, se relacionar com Cristo todos os dias. Nós precisamos nos empenhar toda a nossa vida em se relacionar com Ele. E nada melhor do que você viver esta vida de relacionamento com Cristo, e naquele dia Ele chamar: vinde a mim, bendito de meu Pai. Mas é que eu não fazia tanta coisa na igreja. Gente, se você conheceu a Cristo e se relacionou com Ele, você terá essa chamada totalmente acessível. Mas ai de mim, ai de nós, fazer algo, mas não se relacionar com o Pai Celestial. Ai de mim, se relacionar com Cristo, mas não cumprir com seus preceitos. Por isso que a palavra de Deus, ela está totalmente acessível a nós. Convido você a se colocar em pé neste momento. Neste momento eu quero interceder por você, por todos nós.